Gente, hoje eu tô aqui com o Clidenor Paz, fitoterapeuta, que na semana passada esteve aqui com a gente, mas eu cobrei que gostaria que ele estivesse aqui no nosso Bom Dia na semana seguinte. E ele nos deu essa alegria de retornar ao Bom Dia para a gente falar hoje, gente, de uma curiosidade que eu, Vanusa, tenho e acho que milhares de pessoas têm. Depois que a gente passou a pandemia, todo mundo resolveu ter uma plantinha em casa, todo mundo resolveu cuidar de plantinha, ter flores em casa e bichinhos também, né? Cão, gato. E aí o que me chamou a atenção? Vamos falar dos benefícios, dos cuidados, mas vamos falar dos cuidados que as pessoas devem ter com flores e plantas dentro de casa. Muita gente não sabe que elas são venenosas, né? Não são comestíveis. Existem algumas comestíveis, né? A gente chama algumas de punks, que é plantas alimentícias não convencionais. Mas, na dúvida, a gente não come. Eita, na dúvida não coma. Só que a gente vê o quê? Nas redes sociais, vira e mexe as propagandas, principalmente do chás, tem sempre ali uma plantinha, tem sempre algo. E, às vezes, tem planta que parece muito com outra planta que pode ser comestível, mas não é. Não é. Isso acontece? Acontece muito. Tem plantas que podem gerar confusão. A planta acaba perdendo o nome nesse processo e você vê uma imagem e, às vezes, aquela imagem não é o suficiente para fazer a correta identificação botânica, vamos dizer assim. Eita. Porque aí você vai ter variedades de plantas medicinais que podem ter princípios medicinais, outras que podem ser tóxicas e, às vezes, até a própria dose dessa planta pode ser tóxica. Ela é medicinal até determinada dose. Mas, passando daquela dose, ela pode ser tóxica ou pode ser tóxica para algumas pessoas. Tem uma, por exemplo, que não está aí, que todo mundo aqui já deve ter visto ou comido, que é a carambola. E o fruto da carambola pode ser tóxico para quem tem problemas renais. Ela pode ser muito... E a vida inteira todo mundo falou, não, é excelente para problemas renais. Ela é tóxica para quem tem problemas renais. O fruto dizer dela... que nem os passarinhos querem comer. Eu não gosto. Então vamos lá, para quem está em casa assistindo o nosso programa. A alamanda, eu vi essa alamanda essa semana, lá próximo de casa, e tem gente que confunde com outras. Tem uma que parece com a alamanda que chama dipledônia amarela, que eu tenho em casa também. Normalmente, a alamanda vai ter duas espécies. Tem uma pequenininha, que é uma rasteira, e tem uma que é maior, que vira uma espécie de trepadeira, que o pessoal gosta de colocar nas pérgolas, em casa. Mas a planta inteira é tóxica e o látex dela também é tóxico. Quer dizer que não é só a flor? Não. Meu Deus, olha, presta atenção. Não é só a flor, a alamanda, né? E aí, ela, por exemplo, se colocar na boca... Vai irritar a mucosa da boca, vai irritar o esôfago, vai dar irritação no estômago também, aí pode promover náusea, vômito. E dependendo da quantidade... Aí pode ir piorando cada vez mais o quadro, né? E aí já fica, inicialmente, já é importante a gente dizer que qualquer quadro de intoxicação, procurar auxílio médico. Leva, de preferência, você leva a planta para a UBS, para o hospital, para a urgência e para poder ser identificada pelo profissional que vai atender você. Clidenor, o maior problema que existe em nós seres humanos, eu me coloco nessa história também, é a questão de você querer cheirar as coisas. Tudo que você vai pegar, você tem uma mania de querer cheirar. E flor não é diferente. Não é diferente. Para você ter uma ideia, a espirradeira... Quer chegar lá perto? Vamos para lá? Bora para lá? Bora, porque fica melhor. Eu queria que você fosse logo mostrando. Isso, se você quiser ficar aí, vamos lá. Ou fica aqui. Tá aqui, essa tá bom? aqui Vamos é a lá. espirradeira, mas tem ela branca também. E tem ela demais. E tem ela em muitos lugares, porque ela é muito bonita, realmente. Será que a espirradeira é a que eu te falei? Deve que ser. é branca? Tem ela branquinha aqui também. Em Teresina tem demais. Tem em muitos lugares. Pronto, então é a espirradeira. Ela é uma planta muito tóxica, ela é a mais tóxica dessas aqui. Dizem que pegar essa planta, se por exemplo você quebrar a flor na mão e coçar o olho é perigoso. É perigoso. Na verdade, já tem casos de intoxicação com o mel que foi produzido pelo pólen dessas flores. Meu Deus! Ela é toda tóxica. Ela é tóxica às folhas, às raízes, o caule. O que é bonitinho pode ser grave. E tem, para você ter ideia, tem casos de intoxicação dessa planta em churrasco. Porque, como você pode ver, ela tem um talo bem fininho, parece um talo para fazer o quê? Um espetinho. Verdade, verdade. E a fumaça dela é tóxica. Até se ela for incinerada, ela é
tóxica. Meu e ela pode Deus. provocar a morte. É verdade, as pessoas utilizam às vezes para fazer churrasco, para poder fazer queimar ali. corta o Meu galho Deus. dela, é fininho, comprido. E tem muito aqui dentro de Teresina. Tem muito aqui eu, dentro de Teresina. Eu coloquei essas porque todas essas estavam na minha infância. Eu cresci vendo todas essas plantas e a espirradeira eu vejo com frequência. Recentemente teve um caso, se eu não me engano, na Rússia, de 2 crianças que morreram por conta de intoxicação porque comeram a folha. Nossa. Dependendo do tamanho, crianças pequenas com baixo peso, uma folha dessa é suficiente. Né? E ela vai ter umas substâncias que vão promover alteração no ritmo cardíaco, hipotensão, arritmia e pode levar a óbito. Meu Essa Deus é do céu. muito- E essa essas é são muito- frequentes aqui dentro da nossa Essa é capital. muito Por frequente. sinal, eu acho que quando se pensaram em plantar essas plantas, só analisaram a beleza. Normalmente é isso Porque que aqui acontece. dentro de Teresina, quase toda esquina você vai encontrar essa espirradeira. E assim, acaba sendo muito pior para crianças, né? Que Eu a já gente peguei, adulto, eu vou a dizer um gente- negócio pra você. Eu já peguei, não sei se é a espirradeira, mas eu já peguei essa planta branca, assim, a mudinha dela, assim, parece um buquezinho. Sim. Peguei ela, várias, e coloquei lá na mesa de lá de casa. Aí um amigo meu chegou em mim e disse: Vanusa, você sabia que essa flor, ela é venenosa? Não me diga um negócio desse. E quantas vezes eu peguei porque eu achava bonito? Tinham tantas. Aí eu, não, vou tirar aqui 2 galinhas, 2 flores. Eita. Perigoso, perigosíssimo. Quais são as outras? Vamos lá. Esse chapéu de Napoleão, na imagem a gente não consegue identificar muito bem os frutos, mas os frutos estão aqui. Ele forma um fruto assim, meio trapezoidal. E a criança quer brincar. E o fruto é o que é mais tóxico ainda. Venenoso. É venenoso. Pode também provocar sistemas do trato digestivo. Quantas pessoas já podem ter morrido ou já podem ter Olha, tido problemas por causa de plantas, né? A que causa mais problema, que tem mais registro de acidente no Brasil, é a Comigo Ninguém Pode. Comigo E ninguém aí pode, tem- quase todo mundo tem em casa. A grande maioria dos acidentes são por ingestão de Comigo Ninguém Pode. Ela tem Isso. oxalato de cálcio. São umas espécies de microcristais que vão provocar alterações, principalmente na boca, né? Na pele também acontece irritação, queimação na pele, mas ela vai promover uma irritação muito severa na boca, na faringe, e ela pode, inclusive, ela vai provocar cialorreia, você começa a babar muito, começa a produzir saliva ao ponto de escorrer, que você não consegue ficar com ela na boca. Meu Deus! Pode fechar o esôfago e a glote, aí promover asfixia. Meu Deus, uma planta como essa, para você, tem gente que coloca dentro de casa comigo, Dentro ninguém de casa. pode. Porque existe um histórico, assim... Mal olhado. que elas promovem proteção, né? Aí a gente A não proteção, entra nesses meandros, mas uma certeza a gente tem, é uma proteção mesmo. Porque se ela provoca tudo isso, ela realmente te protege. Sim. Essa é a verdade. Uma outra que é bem conhecida que a gente tem também é a espada de São Jorge, que também vai promover os mesmos tipos de intoxicação. E que tem demais em tem todos muito. os quintais. Para você ter uma ideia, acontece muita intoxicação em ambiente escolar. Porque a escola vai ter algumas plantas para fazer Sim. a ornamentação, e aí onde tem criança. Planta E criança não tóxica. adianta, tá aqui, tem gente que tá o tempo todo ali mexendo na plantinha, tem gente que quebra a plantinha, tem aquela coisa, né, fica logo nervoso ali e vai mexendo na plantinha. Tem gente que faz isso, Sim, tira sim, folhinhas e não tem ideia. Aqui em Teresina tem muito também o jasmim manga, que não está aqui, mas quase toda a rotatória daqui de Teresina, lá no Balão de São Cristóvão vai ter um monte, que o látex dela também é tóxico, então você quebra e cai o látex, machuca a pele. Normalmente na pele Você pensa que é outra coisa e foi aquela planta. Normalmente na pele são menos severos, né? Você consegue contornar, o problema maior é a ingestão, mas vai que você tem uma alergia mais severa àquela planta também. Então podemos dizer que quase todas as plantas que nós temos hoje nas ruas de Teresina, elas são venenosas. Elas são plantas muito resistentes também, né? Elas são bonitas, são plantas que são resistentes às... Eu tenho uma Comigo Ninguém Pode lá em casa que eu já tentei extirpar ela, eu tirei e joguei ela no chão e ela cresceu de novo. Ela é e ela venenosa. se espalha e o solo não é bom e ela continua lá, não tem água e ela continua lá. Mas ela é resistente. Então, elas acabam se sobrepondo às outras plantas e você pensa, não, vou ter uma planta dessa porque ela não me dá trabalho, né? E, como eu estou dizendo, adultos normalmente não vão ter tantos problemas
Porque vão saber reconhecer e não vão utilizar. Mas aí eu entra acho que tem crianças, muita... animais, Clidenô, estimação. acho que você está aqui hoje falando sobre esse assunto, chama a atenção de uma boa parte da população. Crianças, os próprios pets. Por exemplo, você falando da Comigo Ninguém Pode, a gente fala da costela de Adão. Quase todo mundo hoje, com essa conquista de plantas para dentro de casa, tem uma costela de Adão. Tem, elas são muito bonitas, também são muito resistentes, elas estão na moda, até em estampa, Sim, em roupa, você tem costela de Adão. arquitetura. Só que as pessoas precisam saber que elas são perigosas. Sim. Se você coloca ela num vaso, ela fica pequena. Se você coloca no chão, ela fica grande, fica parecendo costela, mesmo tamanho do nosso tórax. E também ela é totalmente toda tóxica. Todas as partes dela são tóxicas. Todas as partes? Todas as partes. A folha, o caule, né? E aí você vai lá, amassa. Isso é muito importante para a gente chamar a atenção também dos arquitetos. Sim. Porque assim, o que acontece? A gente, ser humano, não tem que saber tudo. Por que o Clidenô sabe? Porque ele é especialista no assunto. Vou continuar batendo nessa tecla. Se você não é especialista, você tem que buscar um especialista para você casar a tua ideia com a ideia do outro especialista. Sou muito a favor disso. Sim. O Clidenô, ele estudou, ele realmente sabe o poder das plantas, das flores, dos chás. Por isso que a gente traz esse profissional para cá. Para a parte de arquitetura, você sabe o que fica bonito, o que não fica, o que é interessante ser colocado em um determinado local. Mas você sabe dos benefícios ou do perigo que aquele produto, aquela planta que vai ser colocada ali pode trazer para os moradores? Isso tem que ser falado. Sim, tem que ser falado. Quem tem também bastante preocupação com isso são os agrônomos, porque Pronto. algumas plantas dessas nos pastos podem provocar um prejuízo gigantesco, né, para o gado. Porque provoca paralisia do trato gastrointestinal, esse animal pode morrer de inanição, de não conseguir se alimentar. Ele não consegue comer ou come e o alimento não é digerido da forma adequada. Então é importante sim a gente ter esses cuidados. Eu fiquei muito feliz pelo convite na semana passada para falar sobre isso. Vamos falar da flamboyant. Essa não é tão comum, mas é comum também. Ela é bem bonita. Essas sementinhas, que os frutos dela também são tóxicos. É interessante porque, assim, eu trouxe ela também porque eu peguei um estudo recente que foi publicado na revista Nature, que eles estão isolando compostos dessa planta que podem ter ação sobre o câncer, por exemplo. Né? Mas eles estão isolando esses compostos e utilizando e estudando como é que esses compostos se comportam. Como vai poder ser usado? Mas não é para chegar em casa e fazer o chá. Entende? Tem planta que não funciona dessa forma. Você tira a substância dela, concentra aquela substância para produzir um medicamento. Mas ela, como planta isoladamente, não é medicinal, não deve ser utilizado como medicinal. De fato. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho prescrito mais para os meus pacientes cápsula de extrato seco. Por quê? Porque a indústria farmacêutica vai comprar esses produtos de um fornecedor que vai dar uma garantia de que aquela é aquela espécie, que ela foi validada para aquilo. Ele vai me dar uma garantia de que a planta é aquela que eu estou prescrevendo para o meu paciente. Então, eu não gosto de recomendar para você tomar o chá diretamente por conta disso. Hoje também a gente já tem lojas que vão vender. Mas, por exemplo, tem a espinheira santa. Os meus professores lá no Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa nos mercados públicos que vendiam espinheira santa. E saíram comprando amostras, levaram para o laboratório e descobriram que nenhuma delas era espinheira santa. Todas eram uma planta que chama sorócia, que é muito parecida e você olha, é muito difícil de identificar, mas são plantas diferentes. E me explica, qual a sorte? A sorócia não é tóxica. Só por isso? Só por isso, mas a gente não quer dizer que ela vai ter os efeitos benéficos para a saúde digestiva como a espinheira santa. E ela pode trazer outros problemas para a parte digestiva. Ela é boa para o quê? E de repente estava sendo vendida? Ela estava vendida só porque é parecida. Meu Deus, esse é o problema. Vai lá na mata e tira, não, isso aqui é a espinheira santa. E não é. Né? Então, assim como o picão. A gente tem que ter muito cuidado. Picão, tem planta. Gente, picão, eu via minha mãe, eu pequena, né? Que picão era bom até para lavar cachorro, por exemplo, lavar a pele do pet, né? Tem uma que a gente utiliza que é o melão de São Caetano,
que pode ser utilizado, mas a gente evita para uso interno. Sim. Né? E o fruto dela também pode promover alterações na fertilidade masculina. Que é o melãozinho de São Caetano. Você tá vendo? Agora sim, para chamar a atenção, então, que foi o que me chamou mais a atenção, dentro de Teresina a gente tem muitas flores, principalmente parecidas com essa espirradeira. Pela dúvida, não faça. Não faça, não use, não cheire, não passe no olho, não coma. Tome cuidado com seus filhos. O que é lindo, nem sempre é tão bom assim, sim, né? Essa alamanda também chama atenção, porque é só o que a gente também tem praticamente aí nas ruas de Teresina. Não sei se é alamanda, mas outros modelos, outros tipos, né? A alamanda é a que eu percebo ser mais comum, sim. Mais comum, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sim. O que você tem para falar para quem está em casa assistindo o nosso programa ainda sobre as flores e plantas? A gente falou no início, né? Procura cuidado médico, leva a planta para que o médico possa identificar, e caso ele não saiba como agir, procurar os colegas, os profissionais da vigilância sanitária, faz esse serviço, né? Também de orientar. Deixa eu ver o que mais que não tem aqui. O pinhão roxo. Pinhão roxo também é tóxico. Que tem o quê? Também é tóxico. Que história é essa? Que as pessoas costumam usar para tomar banho, né? Pessoas que acreditam muito nisso. Mas ele pode ser tóxico para a pele, ele é tóxico para a ingestão. Tem uma que o pessoal faz muito uso como chá. A arruda é tóxica. Arruda é tóxica também? Tóxica. E aí você tem relatos na literatura tradicionais, não vou nem dizer na literatura, de pessoas que usam para cólica menstrual, mas ela é tóxica. Qual é que costuma ser a sorte? É utilizar em dose pequena e utilizar uma vez na vida. Não utilize. Você não sabe, não utiliza. Procura um profissional. Procure o Clidenor. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Clidenor? Consegue me achar fácil no Instagram, Clidenor Paz. Provavelmente quando colocar Clidenor vai ser um dos primeiros. Muito bom. A vantagem de ter um nome diferente. Esse do peão roxo me chamou me deu total atenção, porque em toda esquina tem também. Tem. Ele é utilizado tradicionalmente por bezedeiras, né? E aí você tem muito Tem que ficar esperto. Sim. Clidenor, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de verdade. Bom, depois da gente trazer essas dicas tão interessantes, tão importantes e necessárias, a gente chama a sua atenção para você ter muito cuidado. O Clidenor acabou de me dizer aqui no programa que você tem que ficar atento.